Hoje o nosso assunto vai ser o filme Divertidamente 2. Está em cartaz, está nos cinemas, possivelmente você já deve ter ido assistir. Se não foi, eu super recomendo esse filme. É um filme muito bom, muito bem feito, que dá para fazer várias análises nele. E hoje eu queria fazer uma análise desse filme do ponto de vista psicológico, falar algumas coisas de psicologia que eu acabei olhando, vendo nesse filme, que eu achei muito interessante, e eu queria que você me acompanhasse nessa jornada sobre esse filme Divertidamente 2. Quero falar para você que se você não gosta dos spoilers, não comece assistindo esse vídeo, vá lá, assista o filme primeiro no cinema e depois você volta aqui e você vai ter um conteúdo ainda assim muito bom para você fazer uma reflexão sobre o filme. Agora, se você não se importa, manda bala aí que vai dar tudo certo. Bom, Divertidamente 2, eu quero começar falando para você assim, que ele traz uma mensagem diferente do 1. Ele não é só um remake, não é só assim, um filme continuação sem muito assunto novo. Não, ele traz um assunto novo, ele é muito bem elaborado e isso eu achei muito bacana nele. Eu sempre que vou pro filme 2, eu sempre vou com a expectativa de achar a mesma coisa e de me decepcionar com a série. Mas esse entrega bem legal, eu acho que você vai gostar. Bom, mas vamos falar sobre psicologia nesse filme. No 1, a mente da Riley está voltada para os sentimentos básicos. Então ela sente raiva, alegria, tristeza, medo e nojo, são os sentimentos básicos aqui. Então todo o filme desenrola em cima dos sentimentos básicos. E no 2, ela já vai surgir novos sentimentos. Então essa transição do 1 para o 2, os sentimentos básicos estão lá sozinhos, eles conseguiram trabalhar na mente da Riley, a alegria toma conta desse ambiente e ele começa ali a ter uma garotinha bem estável. Só que a alegria, ela começa a ser a consciência da Riley. Então tudo que acontece com ela pega aquelas bolinhas que são os pensamentos dela e desce lá para o profundo dela lá para guardar nas memórias de longo prazo. Então ela pega essas memórias de longo prazo, desce lá no profundo dela e solta no rio lá para que essa memória se torne uma memória de longo prazo, as memórias que vão fazendo o eu da Riley. Só que a alegria vai fazendo uma coisa que é meio assim, tudo que é bom ela vai lá para as memórias de longo prazo, desce lá e coloca nessa memória de base que chama, né? Essa memória de base, isso é da psicologia mesmo, elas vão formar o eu da pessoa. Então todas as suas memórias de base formam o seu eu. Só que a alegria vai formando o eu da Riley sempre com memórias de base voltado para a alegria. Enquanto as outras memórias, enquanto as outras emoções, quando a Riley tem, ela pega e joga lá no inconsciente. Então esse é um filme que, no meu ponto de vista, ele é muito mais baseado na psicanálise, porque tem aquele inconsciente, que as bolinhas vão sendo jogadas lá para o inconsciente, e isso é da psicanálise. Então quando ela faz isso, ela descarta todos os sentimentos ruins, ou os sentimentos de constrangimento, qualquer coisa dessas vai lá para o inconsciente, enquanto as memórias de base são formadas com coisas boas da Riley. E determinado ponto do filme, né? Aqui já voltando a falar um pouquinho do filme, em determinado ponto do filme, a Riley termina o ensino fundamental e vai entrar no ensino médio, no segundo grau, não sei como que você chama isso, mas ela vai entrar nesse ensino médio e ela vai para um acampamento, um final de semana. No meio desse acampamento, ela descobre que as suas duas melhores amigas vão mudar de escola, não vão estar com ela na mesma escola. Aliado a isso, que ela vai começar a conhecer o pessoal do ensino médio, o pessoal mais velho. E aliado a isso, ela tem um jogo que é o que vai dar acesso para ela para as faculdades, que isso é coisa de americano lá, que quando você vai bem nos esportes, você acaba conseguindo vaga nas faculdades. Mas aliado a tudo isso, vai acontecer o seguinte, vai começar a mudar o comportamento da Riley.
vai começar a mudar, começa a trazer novos sentimentos para ela. São aí que os novos sentimentos chegam lá na cabecinha da Riley, que são sentimentos novos. O sentimento de vergonha, que é muito comum o adolescente começar a ter, o de tédio. O de tédio é muito engraçado, porque ele está sempre com o celular na mão. Não sei se isso te diz alguma coisa, mas é o que a nossa juventude às vezes acaba tendo, que é esse tédio estando com o celular na mão. E mais a inveja e a que vai dar protagonismo na maioria desse filme, a ansiedade. Então, esses 4 personagens entram em cena e quando eles entram em cena, ela começa a falar que admira muito a alegria, a ansiedade começa a falar que admira muito a alegria, mas em pouco tempo ela toma o controle da alegria e assume o controle. Quando a alegria vai tentar tomar o controle de volta, ela prende a alegria e joga ela para fora do cérebro. Gente, aqui eu vejo assim algo muito legal do filme, porque a ansiedade faz justamente isso. Ela te tira a alegria, ela te tira os outros sentimentos e você fica preso em torno dela. Então é um ponto muito positivo quando você vai ver no filme, porque está retratando justamente o que a ansiedade faz. E ela toma conta desse ambiente e se a gente entender bem, nós somos, as nossas memórias, elas são sempre formadas pelos sentimentos. Nós temos a razão, mas a razão ela não forma muitas memórias de longo prazo. Então, como andar na rua, como dirigir um carro, isso não forma memórias de longo prazo. Essa é a nossa razão, né? Esse é o nosso consciente. Mas quando isso envolve emoções, essas emoções elas acabam fixando na nossa mente. Só que o que a alegria fez? A alegria pegou tudo aquilo que era feliz, alegre, momentos bons e fez a memória de base dela, que é essa memória de longo prazo. Tudo aquilo que era de ruim, ela jogou lá no inconsciente, né? Lembra, eu já contei essa parte para vocês. Só que o problema é que quando a gente não tem essas memórias, aqui falando de psicologia, de livros de psicologia mesmo, quando a gente não tem essas memórias de um certo desconforto, de uma certa incômodo pessoal, até dores, né, aflições, é mais fácil da gente ter ansiedade. São pesquisas que vão falar que quem tem uma vida muito confortável, muito sem nenhum problema, tem mais chances de passar pela ansiedade do que aquele que tem mais desconforto ao longo da vida, mais problemas ao longo da vida. E olha que interessante, a alegria fez justamente isso. Ela deixou como memórias de base tudo que era bom e jogou tudo que era ruim fora lá para o inconsciente. Quando chegou o tempo da Riley começar a combater a ansiedade, ela só tinha um pouco de argumento, ela não tinha muitos argumentos e a ansiedade foi lá e tomou conta. Quando a ansiedade toma conta da Riley, o que ela faz? Ela prendeu todos os sentimentos básicos, jogou eles fora e arrancou os sentimentos de base e jogou também no inconsciente. Aí começa toda aquela busca da alegria, da tristeza, dos sentimentos básicos em busca da memória de base, certo? Então, essa busca dela vai correr durante o filme aí e enquanto isso a ansiedade está tomando conta e está colocando tudo aquilo que a ansiedade faz, que é trazer insônia, porque eu fico pensando na manhã, trazer insônia porque eu fico pensando se eu fiz certo ou se eu não fiz certo, trazer tremedeira na mão, trazer suador, trazer coração disparado, tudo isso faz parte da ansiedade. E a ansiedade começa a agir no lugar da alegria e a ansiedade começa a trazer um lado da Riley que é o lado mais egoísta. E ela começa a ficar um pouco mais egoísta, um pouco mais invejosa, porque a inveja está ali também. Então ela começa a desprezar aquelas amigas, porque ela pensa, no ano que vem elas não vão estar comigo mesmo, e começa a buscar outros amigos. E isso vai tornando ela cada vez mais ansiosa, cada vez com mais vontade de agradar as pessoas. A ansiedade faz muito isso com as pessoas, a vontade de agradar as pessoas. E parece que a gente nunca agrada, parece que nunca está completamente... as pessoas nunca estão completamente satisfeitas comigo.
isso vai causando baixa autoestima. Aqui eu queria já falar um pouquinho da ansiedade, talvez você esteja passando por esse problema e seja a hora de você fazer esse processo que a alegria fez, né? Ir lá no seu inconsciente e começar a se resgatar. Aqueles sentimentos básicos vão lá para o inconsciente, vão buscar esses sentimentos de base da Riley, só que quando eles chegam lá, eles encontram uma montanha de outros sentimentos que foram jogados fora. E é interessante essa parte do filme, porque a única maneira dela devolver esses sentimentos de base bom é causando uma avalanche. E aí ela causa uma avalanche que vai levar todos esses sentimentos de volta, os que ela achava que não eram bons, a alegria achava que não era bom, e os sentimentos de base que ela achava que era bom. Todos eles voltam para o lugar. E aí eu quero que você assista o filme para você saber o final, para você saber como tudo isso acontece. Mas essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Se você está sendo dominado por algum sentimento no filme, muito bem colocado, foi a ansiedade que tomou conta, mas também poderia ter sido a inveja, mas também poderia ser a depressão, outros sentimentos, né, que seria o tédio ali, né, tomando conta, traria a depressão. Então outros sentimentos poderiam tomar conta da Riley. Mas quando a gente consegue voltar para o nosso eu, voltar para quem nós somos, nós começamos a trilhar um caminho de volta, um caminho que nos leva de volta para o nosso eu, para a nossa estabilidade emocional. E se você está passando por isso, se você está passando por alguma coisa desse, eu sugiro, busque ajuda de um profissional para que você possa vencer essa etapa e voltar a ter o seu eu de volta, a ter a sua alegria de volta, de ter as suas tristezas de volta também, de ter os seus momentos de estar bem, de não estar tão bem, mas ser você mesmo. Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa ser útil na sua vida.